Devido a um ano bem atípico da escola de ministros, eu não estou pregando com frequência, nem ensinando no Rema. Então, eu estava preparando um esboço, e quando Deus me realmente abrisse a porta, eu estaria preparada. Mas hoje pela manhã, quando eu estava aqui na escola de ministros, Deus comunicou ao meu coração que não era aquele estudo que Ele queria que eu transmitisse, não só para a igreja em Marabá, mas por muitas pessoas que serão afetadas por essa ministração. E hoje à tarde eu estava orando e o Senhor disse, coloque o tema, porque muitas pessoas serão alcançadas. E quando eu estava vindo, eu recebi no mínimo 3 mensagens de pessoas de diferentes lugares dizendo, eu preciso do que vai ser ministrado hoje à noite. Me envia um link amanhã de manhã e eu sei que vai trazer rompimento em muitas coisas na nossa vida. E o tema que o Espírito me deu hoje à tarde é, você está satisfeito com sua colheita? Não me responda. Quando você olha para a sua vida, você está satisfeito com a sua colheita? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu gostaria que você abrisse o livro, A Origem de Tudo, em Gênesis capítulo 8, verso 22. O pessoal da mídia puder colocar na revista atualizada mesmo, na versão revista atualizada. Diz o seguinte, enquanto durar a terra, ou seja, enquanto nós estivermos aqui, isso que vai ser dito vai prevalecer. Até porque quem estava dizendo isso aqui era o próprio Deus. Amém? Não era alguém sendo inspirado por Deus. Isso aqui era o próprio Deus dizendo. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Para nós de Marabá é até bom saber que um dia vai ter frio, né? Que aqui está na terra, né? Então, possa ser que isso chegue a acontecer em qualquer momento. Mas, pelo menos na terra, queridos, nós não temos como fugir de algo que eu quero falar hoje à noite, que é sobre plantação e colheita. O reino de Deus, ele não pode ser desassociado dessa lei da plantação e colheita. E quando nós falamos de plantação e colheita, isso não é simplesmente uma doutrina de um grupo de pessoas que creem. Isso independe da doutrina, isso independe de ser pentecostal ou não, de ser reformado ou não, isso independe de qualquer coisa, porque isso é uma lei. Funciona tanto para crente como não crente. Enquanto nós estivermos na terra, tudo, sabe o que é tudo? Será plantação e colheita. Isso não é simplesmente em relação a finanças. Se você está carente de um abraço, quantos abraços você tem dado? Tudo na nossa vida é colheita. Hoje nós somos resultado do que nós plantamos no passado. Eu não quero que você responda, mas às vezes aquele nosso filho que dá mais trabalho é o que mais parece comigo e você. Eu acho interessante porque Deus, ele é tão justo que faz a gente plantar o que quer. Mas ele também é tão justo que faz a gente colher o que plantou. Então a plantação, ela foi confiada a mim e a você. Não é Deus quem vai fazer por mim e por você. Nós quem vamos fazer. E sabe, queridos, que nós não podemos viver de plantações passadas. Sabe que algumas coisas não têm nos afetado no dia que se chama hoje. Porque nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. E se nós queremos amanhã, nós precisamos plantar hoje. Nós não podemos parar o fluxo. Nós não podemos parar essa lei. E Deus, ele foi muito claro. Aqui em Gênesis 8, 22, que enquanto durar a terra, vai haver plantação e colheita. E Jesus, quando ele veio nos esclarecer, nos explicar através de uma parábola, o que ele achou mais parecido com o reino de Deus, foi a plantação.
Abra comigo, por favor, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 4, verso 26. Eu quero deixar bem claro para vocês isso, para não ficar dúvida. Isso não é simplesmente para aqueles que creem na teologia da prosperidade. Gênesis 8, 22, Deus quem falou. Marcos 4, 26 a 29, Jesus está falando. Amém, queridos? Disse ainda, Jesus falando por parábolas, o reino de Deus é assim. Diga comigo, o reino de Deus é assim? Diga de novo, o reino de Deus é assim. Se nós temos consciência que nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós precisamos entender, nós precisamos nos comportar à altura do que é exigido nesse reino. E às vezes nós não estamos colhendo, nós não estamos exercendo a nossa função como quem está fazendo parte de um reino. Nós não podemos nos comportar como se nós ainda estivéssemos no reino das trevas. Porque Jesus, ele explica como é o reino de Deus. Jesus diz aqui claramente que o reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse a semente na terra, verso 27. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Irmãos, sabe que nós não precisamos de uma grande revelação para ter um start na nossa vida, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito emocional, ou seja ela no âmbito físico. Às vezes nós estamos precisando que algo seja acionado de fora para dentro, quando nós é quem temos a capacidade de acionar. Sabe qual é a minha e a sua responsabilidade no reino de Deus? Ser o que planta. Essa é a responsabilidade que eu e você temos que fazer. Nós não precisamos nos preocupar como será, quando será, como se dará isso. Meu Deus, como é que se planta uma semente? Meu Deus, como é que aqui embaixo? Como é que se produz? Como é que ela se rompe? Como é que com tantos dias ela cresce um pouco? Meu Deus, como é que essa semente... Irmãos, o agricultor, a única responsabilidade que ele tem, se ele quer colher, é de plantar. O resto é Deus quem faz, enquanto o agricultor dorme. A nossa responsabilidade é essa, sermos semeadores, semear amor, semear paz, semear alegria, semear abraço, semear ofertas. Isso, queridos, nós temos que ver como boas oportunidades, porque se nós queremos uma colheita, sabe, queridos, que quando nós vamos ver muitas pessoas que estão hoje abandonadas, numa condição como idoso, em cima de uma cama, as famílias não chegam nem perto. A grande maioria, quando nós vamos estudar o histórico, são pessoas que fizeram isso com os pais. Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Às vezes, no período que ele precisa colher o amor dos filhos, os filhos simplesmente não conseguem ter o amor paterno, porque nunca recebeu. Eu estou precisando agora, para dar um exemplo, de uma 12. Alguém aqui tem? Por favor. Sim, uma arma. Tu tem bem aí. Por que você não tem para me emprestar? Porque você não tem aí. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar amor se não recebeu. Os meninos às vezes brincam lá em casa, porque dizem, mamãe não gosta muito de beijo, de abraço, de caqueado, dessas coisas bem do Nordeste que fala, né? Caqueado, dona Josélia sabe o que é isso. De beijo, de abraço. Sabe, queridos, eu nunca recebi isso do meu pai e da minha mãe.
Nunca. A linguagem deles de amar não era abraçando. Então, às vezes, nós queremos cobrar das pessoas aquilo que elas não tiveram. Porque na nossa vida, tudo é plantação e colheita. E deixa eu te dar uma boa notícia. Para você que é um bom plantador, a colheita sempre é maior. Eu não sei se isso para você é animador, ou se isso te deixa desanimado. A sua reação depende do que você tem plantado. Porque a nossa colheita sempre é maior do que a nossa plantação. Eu dei muito trabalho a meu pastor. Muito trabalho. E eu colhi, no mínimo, 10 Sheila nesses 22 anos de ministério. Peraí, não ria não. Em cada igreja que eu estive à frente. Não são 10 durante as 3 que eu passei, não. São 10 em cada uma. Eu lhe pergunto, você quer ser a colheita de alguém? O que nós estamos plantando? Quem também já ouviu história de que, às vezes, um pai e uma mãe rejeitou um filho a vida inteira, e quando é na sua velhice, é aquele filho que cuida deles? Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós podemos estar numa condição que, às vezes, aquela pessoa que nós rejeitamos um dia, será ela a nossa resposta de oração. Amém, queridos? Será através dela que todas as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. A vida dá muitas voltas. Amém, queridos? E Jesus, ele continua dizendo no verso 27. Marcos 4, 27. Eu li já essa parte, mas eu quero repetir. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Verso 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Amém, queridos? Ficou claro que o reino de Deus é feito por plantação e colheita, que a vida é feita de plantação e colheita, que tudo que nós estamos plantando nos nossos filhos, no nosso cônjuge, na nossa família, um dia será colhido na nossa igreja local. Você não sabe o dia de amanhã. Eu estou diante de um homem que eu estou casada há 22 anos, e quando nós começamos a frequentar a igreja, ele dizia, longe de mim ser pastor um dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não podemos dizer que dessa água não beberei. Eu só te pergunto, você quer ter na sua igreja uma ovelha como você? Você quer ter um liderado como você? Você quer ter um funcionário como você? Você quer que sua filha tenha um esposo como você é para sua esposa, para a mãe dos seus filhos? Ou vice-versa? O que nós estamos plantando? E, queridos, eu quero te dizer, o que o homem planta, ele colhe. E às vezes nós estamos insatisfeitos com as nossas plantações, com as nossas colheitas. E nós não entendemos, meu Deus do céu, o que está acontecendo. Sabe, queridos? Se nós queremos ter algumas mudanças, algumas respostas, nós precisamos ter algumas mudanças. Você pode dar um glória a Deus? Você está muito animado, isso tem me ajudado muito na pregação. Sabe, queridos, existe um remédio para a crise. Há 12 anos eu dou a matéria Vida de Prosperidade no Rema, que inclusive começa terça-feira aqui em Marabá e é aberto para visitantes. Amém? Você pode estar aqui conosco, que vai ser um tempo maravilhoso. Nós sabemos que existe, na nossa situação, às vezes,
né, de algumas entre-safras, de algumas situações de escassez que, porventura, nós estejamos passando, até mesmo por causa de alguns cenários externos. É bem verdade que nós, às vezes, podemos estar vivendo algumas situações pelo próprio motivo do que aconteceu na pandemia, né? A gente vê hoje que algumas pessoas estão amedrontadas acerca de investimentos, do que investir, do que comprar, do que vender, né? Isso são situações exatamente por causa de uma situação mais forte do que algo que foi plantado. Isso não pode ser desconsiderado. Mas nós sabemos também que existem algumas situações que, porventura, nós estejamos vivendo, que seja exatamente por descontrole financeiro. Às vezes, nós gastamos mais do que a receita, do que entra. Às vezes, sai mais do que entra. E, às vezes, nós estamos realmente vivendo alguns problemas, né, financeiros por causa disso. E isso são resultados, às vezes, de algumas plantações erradas. Amém? Mas como é que nós vamos mudar a colheita daqui para frente? Nós não temos mais como interferir aquilo que nós plantamos no passado. Mas nós podemos mudar o curso, nós podemos interferir o que nós vamos colher a partir de agora. Amém, queridos? Então, existem algumas situações, algum remédio que a própria Bíblia traz para a crise. Muitas pessoas nós acompanhamos e vemos que estão sendo paralisadas, que estão perdendo noite de sono, casamentos estão comprometidos por causa de finanças, né? O próprio homem, o sacerdote, ele tem um chamado do mantimento da casa e às vezes quando essas bases elas são desalinhadas, né? Quando acontecem algumas situações, isso traz alguns desgastes no relacionamento. A gente já pôde observar pessoas até que saíram de dentro do propósito de Deus para aquilo que Deus tinha para elas por causa de finanças. Porque a situação financeira falou tão alto que ela pegou, pessoas escutam as pressões, quando a Bíblia diz que nós não podemos ser guiados pelas pressões. Porque se nós formos tomar atitudes baseados no que nós estamos vivendo, é possível que a nossa decisão não seja a melhor. Amém, queridos? Então, existem alguns remédios para a crise. Eu quero ler Provérbios, capítulo 11, verso 23. Eu não sei se vocês têm aí a nova versão transformadora. Provérbios 11, 23. Eu vou ler até o 25. Ótimo. Olha só como é interessante. As pessoas, às vezes, misturam um pouco, né? E, às vezes, a gente busca alguns extremos. Esse negócio de dizer assim, eu não planto para colher. Mentira, irmão. Não se engane. O bom agricultor, ele planta para colher. Agora, nós não fazemos disso uma barganha. Nós não damos para receber. Nós recebemos para dar. A própria Bíblia, todos os textos que falam de oferta, todos na Bíblia, que falam de oferta, eles são acompanhados de recompensas. Então, você se engana, eu dou, mas não estou nem ligando para colher. Tem, irmão, mentira, é melhor que você nem diga. Porque todo mundo quer colher o que é bom. Quem está dentro do reino de Deus tem necessidade do que é bom. Porque uma boa cama, um bom perfume, uma boa comida, um bom queijo, né? Um bom café, eu não sabia. Mas esse café que é vendido nos supermercados, isso é o resto. Diz que o café legítimo nem precisa adoçar, porque ele não é amargo. A gente não come o que é bom, irmão. Amém, queridos? Mas tem alguém comendo em nosso lugar. Então, a Bíblia diz, em Provérbios 11, 23, os justos, quem é justo aqui? Não, quem é justo aqui? Você que está nos acompanhando online, se você é justo, essa palavra também é para você. Diga, essa palavra está falando comigo. Diga, eu sou justo. Eu sou merecedor de uma recompensa, irmão. Ei, Deus é um bom pagador. O justo tem a expectativa de uma recompensa.
Nós não podemos ficar como quem não tem expectativa. Se eu sou justo, nós temos que ficar com a expectativa de algo bom. Algo bom vem. Até porque a expectativa no dicionário português não é para nada negativo. A própria palavra expectativa, ela é esperando algo bom. Algo bom vem, irmãos. Há uma recompensa para o justo, mas também uma recompensa para o perverso. A Bíblia diz que o justo tem a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. É por isso que o povo lá fora tem expectativa em coisas naturais, em mudanças naturais. Nós não. A expectativa do justo é nele. Ele é quem é a nossa fonte. Ele quem é a nossa provisão. Ele quem é o nosso sustento. Ele quem é a nossa paz. Ele quem é o nosso socorro bem presente. Olha, queridos, o verso 24, o que é que diz? Quem dá com generosidade se torna mais rico. Sabe, irmãos, eu estava conversando com o Divanils, cadê ele? Ali. Quando eu fiz a bariátrica, 3 anos atrás, nós fizemos. Quem já fez, sabe disso? A gente tem muita gente nos ouvindo. Que nas primeiras semanas, nos primeiros meses, para alguns, é uma perda assim, gritante. Mas, de repente, começa a parar de perder o peso. E a gente já fica com aquela sensação, meu Deus, será que a cirurgia não funcionou em mim? Divanilson perdeu quase 20 quilos na primeira semana. Quando foi na outra semana, tomando só líquido, ele chegou lá, perdeu 2 quilos. E geralmente as pessoas ficam com esse sentimento, o doutor Gabriel está aqui, pode me ajudar. Isso é chamado da medicina como chamado efeito platô. É onde sua mente, seu metabolismo, ele paralisa. Porque o nosso cérebro não sabe que foi feita uma cirurgia bariátrica. Então, na mente, você está muito doente. E você está só perdendo. Então, o seu metabolismo, ele dá um comando para o seu cérebro, dizendo, não deixe perder 1 grama a mais. Olha que interessante. O próprio cenário faz com que o nosso corpo responda. Amém, queridos? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que nós, às vezes, estamos dentro de um cenário onde as circunstâncias trazem uma informação para nós. Está difícil. É tempo de guardar. É tempo de investir, de segurar, porque está difícil. E nós começamos, mesmo sendo pessoas generosas, que não são avarentas, que não têm o dinheiro como Deus, mas a situação nos comunica algo que a gente inconscientemente bloqueia. Isso é todos nós. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu vou dizer para abençoar a vida de vocês e de muitos que nos estão nos ouvindo. Passou o dia, verbo da vida de missões. E eu, particularmente, meu marido deu. Mas eu nunca tinha passado um ano, a não ser o primeiro ano que nós chegamos aqui, sem dar uma oferta expressiva para missões. Quando passou, eu digo, meu Deus, eu não dei quase nada. Porque na minha mente, nós estávamos vivendo uma entre-safra. A Bíblia diz que quem olha o vento não semeia. E como o diabo sabe que o reino de Deus é plantação e colheita, quando nós estamos nessas situações, seja de entre-safra, seja porque tivemos algumas perdas, seja por causa de até uma própria decisão. Nós passamos isso quando nós viemos morar em Marabá, e nós tínhamos um bom salário, nós tínhamos uma boa igreja, e quando nós viemos para cá para começar tudo do zero, nós tivemos que começar do zero. Então, naquela circunstância que nós estamos vivendo, o cérebro recebe uma imagem, só você está agora só para receber. Vocês estão aqui? Não é por falta de generosidade.
É porque, às vezes, a situação, ela fala mais alto. Vocês estão aqui? E nós, automaticamente, fazemos aquilo que a ciência chama de platô. Eu estou agora trazendo um platô espiritual. Automaticamente, nós fechamos a torneira. E, queridos, eu sei, eu sou ovelha. E a primeira coisa que nós fechamos são para os projetos de Deus. Só que nós pensamos que estamos fazendo algo que vai melhorar. Mas a Bíblia diz que quem dá com generosidade se torna mais rico. Mas o mesquinho perde tudo. Eu não estou falando apenas de pessoas avarentas. Eu estou falando de pessoas que foram colocadas num cenário de escassez. E hoje você não vê nem na condição de dar alguma coisa. Como eu estou precisando é receber. Eu estou precisando de um milagre. Eu estou precisando, oh Pai, obrigada. Mas se nós estamos precisando de um milagre, se nós estamos precisando de intervenções, se nós estamos precisando de algo extraordinário, e nós temos a consciência que o reino de Deus é plantação, nós temos que dar uma oferta extraordinária. Eu tinha uma coleção que eu não vou dizer a vocês, que era o meu Isaac. Os meninos sabem. E quando eu estava orando hoje de tarde, o Senhor disse assim: você era capaz de dar essa coleção à igreja? Olha, me pedisse o anel de ouro mais caro que eu tenho, mas não me pedisse essa coleção. Vocês estão entendendo que nível de semente eu estou falando? Que se nós queremos algo, se nós queremos uma colheita incomum, nós precisamos dar plantações incomuns. Porque a Bíblia diz que aquele que dá com generosidade se torna mais rico. Quando você precisa de perfume, você se vê dando um perfume ou comprando um perfume para você? Responda a você mesmo. Mas um bom semeador, em vez de comprar um perfume para a pessoa, para você mesmo, você divide por 2. Quando nós temos consciência de reino de Deus, e queridos, isso precisa ser ministrado sempre, porque eu sou, com orgulho, uma pregadora da prosperidade. Doa quem doer. Eu tenho a unção para ministrar sobre isso. Eu sei o que é isso. Eu vivo isso. Amém, queridos? Mesmo assim, estudando, já escrevi sobre isso. Tem situações que chegam até mim, que eu me pego nessa condição. Ah, não vou dar, não. E sabe como é que você trata essa doença? Dando. Dói, irmão. Tem um grande pregador que ele diz assim: só dá com alegria quem dá pouco. Deus ama o que dá com alegria. Isso. Mas você só dá com alegria quando é pouco. Quando lhe custa algo, você vai gemendo e chorando. Amém, queridos? Aleluia. Então, vamos continuar. Próximo verso. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Sabe, irmãos, se os pastores da igreja local me dessem a oportunidade, até dezembro, em todos os domingos, só sobre plantação e colheita, não seriam suficientes. Porque se eu botar colheita na área de família, na hora de casamento, de relacionamento, de abraço, de amor, de tudo tem na Bíblia. Eu só quero que, como eu não posso pregar até dezembro sobre isso, fique guardado no seu coração que tudo que você fizer, você vai colher. Tudo que você fizer, tudo que nós fizermos, se eu revigoro pessoas, eu serei revigorada.
Eu estava, queridos, teve um dia bem difícil da minha vida esses dias, que o médico me chamou, e ele disse, olha, Sheila, o médico era da nossa igreja em Campina Grande, e ele me chamou, eu estava chegando, inclusive, de Patos, que eu tinha ministrado lá, e ele chegou e disse, olha, nós não temos mais o que fazer com seu pai. É como se na medicina nós estivéssemos lutando com uma arma que não tem mais bala. Seu pai está com uma infecção no nível muito alto, e o antibiótico que a gente viu na urocultura, na cultura, que é sensível, ele já está tomando há 11 dias, e é mesmo que lá no Nordeste diz água de pote, serve de nada. Então eu queria que você chamasse seus irmãos, chame sua mãe, quem tiver que pedir perdão a ele, mas eu quero te dizer que não tem mais o que fazer. E nós somos em 7 irmãos, minha irmã mais velha tem 70 anos, vai fazer dia 17 de outubro, a mais velha. Eu sou a mais nova. E tudo é comigo. Então eu peguei a informação e eu disse, como eu vou passar para os demais? Isso netos, todo mundo, né? E aí eu me sentei no corredor daquela UTI, o médico saiu chorando e me deixou chorando. E ele saiu e eu comecei a orar em outras línguas. Gente, de repente veio uma mulher que eu não sei identificar de onde ela veio. Ela simplesmente parou em mim e disse, eu posso te dar um abraço? Eu não precisava de outra coisa naquele momento que não fosse um abraço. E eu não sei para onde ela saiu, mas eu sei que o abraço que eu precisava, ela me deu. Mas, queridos, eu não sei contar quantos abraços eu dei naquela UTI. Mas na hora que eu não tinha marido, não tinha filhos, não tinha ninguém da família, não tinha ninguém da minha igreja, eu tinha alguém que sabe as sementes que eu já plantei. E naquela hora, o que eu precisava era colher do que eu já plantei. O que nós fazemos para os outros, Deus faz para a gente. E eu quero despertar pela unção que está hoje sobre a minha vida. De tirar você dessa mediocridade, de nos tirar. Queridos, o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu. 2022 não foi um ano tão fácil. É um ano desafiador para nós. Mas é o ano que nós precisamos nos levantar e fazer coisas surpreendentes. Nós temos muitos desafios aí para frente. Amém, queridos? Eu confesso que quando foi divulgado a cirurgia, eu e meu esposo, nunca ficamos fora de nenhum projeto que foi feito nessa igreja. E eu confesso que quando nós levantamos para ofertar, para nós foi desafiador. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Nós não podíamos propagar de um projeto onde nós mesmos não fôssemos os primeiros a investir. Amém, queridos? Olha só. Essa versão, Provérbios 11, 24, na Nova Bíblia Viva em português, que não tem aqui a versão aí na mídia, diz assim, quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Olha o que eu acho interessante esse versículo. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita. Então, significa que todos nós temos uma parte de um recurso que Deus nos dá, que nós temos que segurar. Amém, queridos? Tem uma parte que nós precisamos segurar. Mas existe uma parte que nós não podemos reter. Porque se nós retermos a parte que é para ser investida, nós vamos perder. O que nós temos feito com as nossas sementes? Onde nós temos investido as nossas sementes? Amém, queridos? Aí diz assim, quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Sabe, irmãos, não tem meias palavras.
Se nós não estamos, se nós estamos insatisfeitos com a nossa colheita, se hoje nós estamos precisando de colheita e nós não estamos tendo, tem algo errado em nós. Porque a Bíblia não mente. Ele diz que a pessoa generosa terá sempre. Eu vou dizer de novo, sempre. É de segunda a segunda. É de janeiro a dezembro. É noite, é dia. E deixa eu te dizer, esse texto não diz que a pessoa generosa terá apenas sempre. Diz, terá sempre mais e mais. Não existe maior investimento do que o reino de Deus. Ele é o único investimento que nos garante a 100 por 1. Eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu estou falando de honra. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de respeito. Eu estou falando de palavras. Eu estou falando de investimentos em missões também. Eu estou falando do que nós temos plantado. O generoso, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Isso é Deus quem está dizendo. Sabe, irmãos, todo o bem que eu e você fizemos, eu quero te dizer uma coisa: Deus não está esquecido. Agora, como nós estamos fazendo bem? Sabe que a nossa oferta a Deus comunica algo? Sabe que como nós ofertamos comunica algo? Sabe o que nós estamos dando às vezes é sobra? É esmola, porque quem ama dá presente. Esmola você dá baseado no que alguém precisa. Presente você dá baseado na honra que você tem a ela. A esmola você dá porque alguém diz, eu estou precisando de um pão. Eu estou precisando comprar uma caixa de remédio. Ah, senhora, eu estou precisando de um sapato para ir para a escola. Aí você vai lá, dá o cartão, compra, isso é esmola. É baseado no que a pessoa necessita. Presente, ele é mais, o nível é mais alto. Presente você não dá porque a pessoa necessita. Você dá porque você ama. Você dá porque você honra. Você dá porque amor não só se fala. Amém, queridos? Para onde você leva a pessoa que você ama? Para passar um bom final de semana. Você leva para uma tapera? Ou você leva para Cancún? Quem você ama? Alô? Claro, queridos. A gente investe no que a gente acredita. A gente investe no que a gente ama. E às vezes nós precisamos ser sacudidos nisso. Nós precisamos investir na nossa família. Nós precisamos investir no nosso casamento. Nós precisamos investir nos nossos filhos. Às vezes nós presenteamos muito mais pessoas de fora do que pessoas de dentro. Esses dias eu pensando sobre isso, nós nunca deixamos passar o aniversário das pessoas. Passou o de Lídia, de Isaac e de Jontas, eu não dei nada. Meu Deus do céu. Nós temos que fazer primeiro pelos nossos. Nós temos que fazer pelos nossos também, queridos. Amém? Pelos nossos, pelos de casa. Essa versão, Provérbios 11, 24, na nova tradução, linguagem de hoje, os meninos têm, eu queria ler para vocês. Verso 24. Interessante, a minha está diferente. Nova tradução, linguagem de hoje. Na minha diz assim, algumas pessoas gastam com generosidade. É assim? Pronto, ok. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres.
Verso 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Amém, queridos? Isso é reino de Deus. Você já parou para pensar que a avareza tem nome de doença? A avareza não tem nome de doença? E existe um remédio para a avareza, queridos, é dar. Amém? Nós precisamos, as nossas ofertas, elas sempre nos comunicam algo. O Senhor sempre pede, guarda isso no teu coração. O Senhor sempre pede o que temos nas nossas mãos para trazer para nós aquilo que não temos. Eu vou dizer de novo para você anotar. Dá um fala-verbo, não dá essa frase? O Senhor sempre pede o que temos nas nossas mãos para trazer para nós aquilo que não temos. Amém, queridos? Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Eclesiastes 11, verso 1. Em toda a vida a gente aprende que existe, Deus separa o pão e a semente, o fruto e a semente. A semente você planta, o fruto você come. Amém, queridos? O pão é para alimento. Deus sempre separa isso. Então, sempre Ele vai nos dar o pão, sempre Ele vai nos dar o fruto, mas Ele sempre também vai nos dar a semente. Porque o que multiplica não é o que a gente come, o que multiplica é o que a gente semeia. Então, em Eclesiastes capítulo 11, verso 1, pode ser na revista atualizada mesmo, por favor. Ok. Lança o teu pão sobre as águas. Olha que interessante. Isso para mim, quando eu comecei a estudar, trouxe até um nó, né? Porque eu aprendi que nós devemos lançar a semente e não o pão. Mas aqui em Eclesiastes diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Sabe, queridos, que em tempos difíceis, em tempos de escassez, de entre safras, até o pão, é bom que a gente semeie? É bom que a gente reparta? Amém, queridos? Olha o que diz aqui, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2, eu quero ler em outra versão, só que eu nem sei, eu nem anotei aqui que versão foi essa. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Verso 4, na revista atualizada mesmo. TLH aquela? Linguagem de hoje, né? Mas pronto. Quem somente, eu já falei sobre esse texto hoje, mas eu quero mostrar na palavra. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca colherá, nunca cegará. Amém, querido? Na versão linguagem de hoje, esse mesmo texto diz assim, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Eu hoje me desafiei. Porque às vezes você, quando você fica, não tenho o que plantar não. Quando chegar isso, eu estou esperando chegar isso, eu estou esperando chegar aquilo. Rapaz, quando chegar, eu vou fazer isso. Rapaz, eu estou esperando chegar. Sabe quando é que chega? Nem um dia. Chamar o grupo de louvor para o povo se animar, que eu estou terminando. Na versão LH diz, quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Na revista, na Bíblia Viva, diz assim, cadê o louvor? Pode vir, por favor. Thaísa, vem. Quem observar o vento, não planta, e quem olhar para as nuvens, não colhe. Se você não está satisfeito com sua colheita, afete sua vida de plantação. Amém, queridos? Se nós não estamos satisfeitos com a nossa colheita, nós precisamos afetar a nossa plantação.
Agora, se você está satisfeito com a sua colheita, você continua fazendo o que você tem feito. Mas se você quer aumentar o nível da sua colheita, nós precisamos aumentar o nível da nossa plantação. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra específica para os alunos da escola de ministros. Quando eu subi, eu queria que vocês ficassem de pé. Todos. Cadê o louvor? O teclado, alguma coisa, ajuda o profeta. Toca, Marco, alguma coisa, por favor. Os alunos da escola de ministros apenas fica de pé. É uma palavra para os alunos da escola de ministros. Você que é aluno da escola de ministros. Amém? Se você é aluno da escola de ministros e você não está aqui hoje, mas você está ouvindo, eu tenho algo da parte de Deus para você. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele trouxe até a você a ferramenta que você precisa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus manda eu dizer a vocês que Ele responde a projetos naturais. E Ele ministrava meu coração hoje. Imagina, eles estão pagando. Eles estão tirando, às vezes, da provisão diária para fazer algo para mim. Vocês têm noção que vocês estão investindo, tirando, às vezes, da provisão de casa para pagar algo que você vai fazer para os outros. Porque quando você faz um curso de medicina, quando você faz um curso de direito, ou qualquer outro curso, você faz na expectativa daquele curso te responder financeiramente algum dia. Mas a escola de ministros não. Você está pagando, você está investindo para dar, sem nenhuma perspectiva de lucro. E Deus está dizendo a cada um de vocês: porventura, você acha que eu não sei? Você acha que eu sou o Jeová Jiré? Aquele que te chamou, aquele que te ungiu, aquele que te chamou desde o ventre materno e te encheu de dons, de talentos, e nós vamos encher esse Pará. Vai sair profetas, vai sair pastores, vai sair evangelistas, vai sair apóstolos, vai sair professores do Rema, para o Rema prisional, para o Rema indígena, vai sair aqui diretores para o centro de cura, vai sair pessoas para dirigirem o projeto Pequeninos. Ei, eu sou Deus da provisão, eu vou prover de novo. Eu vou dizer de novo: Deus vai prover de novo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o desafio que está diante de você, seja financeiro, seja o qual for. Ei, Deus te chama. Vai para a sala dos troféus, vê o que Ele já fez, vê onde Ele te colocou. E Ele diz: filho meu, não temas, eu que comecei, eu vou findar. Ei, eu vou te dizer de novo, eu vou prover de novo. Eu sou Jeová Jiré, eu sou Jeová Jiré, eu sou Jeová Jiré. Robacaia, brobacaia, blos. Ei, irmãos, pode sentar, o povo da escola de ministros. Existem pessoas aqui que estão nos assistindo, que vão assistir, que existem algo natural. Escuta bem isso, principalmente os investidores do reino. Existe algo natural, uma perspectiva natural de projeções mensais que entram para nós. Entra isso,
vem disso, vem daquilo. Tudo bem, isso é o que nós recebemos por mês. Mas há uma unção hoje à noite para fazer o algo a mais, a ampla suficiência, entende? Sabe o extra, o além? Sabe aquilo que você gastaria um mês para ganhar e você ganha um dia? Tão certo como vive o Senhor, eu sei o que está saindo daqui do altar. E eu sei a quem eu prestarei contas. Assim como 11 de setembro ficou marcado por 2 grandes quedas, hoje à noite será marcado por dupla honra, por restituição. Sabe, queridos, eu falo pelo Espírito profético. Quem é vendedor vai vender mais do que nunca. Esse será o ano. Sabe, o que você não conseguiu durante todo o ano vai ser até dezembro. Vai ser até dezembro. Ei, processos que estão engavetados, assim diz o Senhor. Esse é o seu ano. Dupla honra, restituição. Não se acomode. Eu vejo pessoas recebendo ligações. Roba catalaia, brobo roxô. Você pode ficar de pé. Roba caia, bro cheberá. Você que é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Ei, prepara essa atmosfera para um milagre. Essa semana, ei, eu estou falando de coisas eu estou falando de coisas extras. Eu estou falando de intervenções divinas. Eu não estou falando de algo natural. Eu não estou falando de algo que pode ser calculado. Eu não estou falando de algo que você pode se projetar naturalmente. Eu estou falando, sabe o que? Algo mais ou menos para você entender. Sabe, os corvos nos alimentando. Sabe o que é visitação de anjos? Eu estou falando de milagres. Eu não estou falando de projetos naturais. Eu estou falando de visitações dos céus. Seu nome sendo lembrado. Ei, processos que estavam engavetados. Oh, eu estou falando debaixo do espírito de sabedoria e de revelação. Pessoas vão receber promoções. Oh, ele pode me procurar no direct. Você pode me procurar onde for. Porque eu sei. Quem está mandando eu dizer. Oh, é um tempo onde nós seremos a solução. Nós seremos verdadeiramente cabeça. Nós teremos para dar. Diga comigo, eu sou. Não diga com ousadia. Diga, eu sou um distribuidor. Eu sou um distribuidor. Recorde de vendas. Eu percebo no meu espírito pessoas que nos seus negócios tem alguém lhe devendo que faz muitos anos. Tem pessoas que estão te devendo que você até já deu por perdido. Você será procurado. Você será procurado. Eu vou dizer mais uma vez. Você será lembrado. Tudo que roubado foi, tudo que perdido foi, não se compara. Não se compara ao que Deus está preparando para os dias de hoje. Eu vejo aqui empreendedores. Eu vejo ideias. Eu vejo ideias, projetos audaciosos. Ei, não é projeto contando com você não, irmão. Não é contando com a sua habilidade não. Não é contando com o seu diploma não. Não é contando com o seu conhecimento não. É contando com a unção de Deus. Projetos, ideias chegando. Ideias. Sonho, a unção vindo trazendo ideias para você. Oh, você vai ser acordado durante a noite. E tem pessoas que Deus vai dar um projeto. Isso, vai ser dia tal, vai ser isso. O investimento é tal, você vai comprar tal mercadoria. É isso que vai te dar lucro. Isso aqui você vai acertar. Você não vai mais ficar pensando em que deve investir. Você não vai mais pensar, ei, Deus vai te dar um produto. Ele vai dar chave. Eu vejo chaves sendo distribuídas.
chaves, oh, chaves sendo distribuídas. Aleluia, vamos adorar o Senhor.